Pastor Rogerão. Bom dia. Bom dia. Tudo jóia? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom você estar aqui. Bom estar aqui com os nossos telespectadores também, né? Pastor Rogerinho, tudo ótimo? Tudo, graças a Deus. Seja Carol. muito bem-vindo. Obrigado. E Pastor Guerrão? Guerrão. É o Guerrão. É que é muita guerra, né, Pastor? Muita guerra e forma. Né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a 100%? Deus. Oh, um bom dia para você, né, os telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo aí, né? Que bom isso Esse mesmo, né? privilégio, né? Privilégio mesmo, que nós temos, né? Com certeza. Glória a Deus por isso. E o tema muito interessante, fale das consequências das escolhas erradas. Tem consequência? Será Toda que tem? escolha, né? A escolha certa tem consequência boa e a escolha errada tem consequência boa não, né, Pastor Guerra? Ruim, né? E qual que é o texto base, Pastor? Hoje nós temos aqui Números 12, de 9 a 10. Interessante aqui, porque esse texto ele nos dá aqui uma visão bem forte sobre a questão do que Deus e como Deus olha as coisas nesse sentido, né? Nós temos aqui, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então não disse interagia com as Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Então nós vemos aqui muitas vezes a preocupação, né, das pessoas quando a pessoa cita assim, Deus vai pesar a mão de Deus está sobre você. E nós vemos aqui que, ao contrário, aqui Deus retirou-se deles, Deus afastou, porque a ira de Deus, né, aquilo que eles fizeram, né, chegou até Deus e Deus se irou com a atitude deles. E naquele mesmo momento, Miriam ficou leprosa e teve que sair ali da onde eles estavam acampados. Então, o que nós vemos aqui é que muitas vezes nós temos que tomar atitude diante de certas situações. E aqui Miriam criticou e ela pagou por isso. E muitas vezes nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Né? Se a sua atitude for boa, glória a Deus, você vai ser abençoado. Mas se for ruim, né? E muitas vezes você é alertado na questão da crítica, muitas vezes vem para te alertar. E você não olha as consequências e nem olha o que você está fazendo. Então nós queremos hoje abrir seus olhos para isso. Talvez você está dentro de uma situação dessa. Está na hora de você arrepender, abrir seu coração, consertar e deixar Deus trabalhar na sua vida. Pode falar, pastor. Uma coisa interessante, Carol, porque nós temos, desde o princípio da semana, tratado o tema sobre como a gente vai lidar com a crítica. Certo. E a gente já viu algumas situações. E essa de hoje parece assim, quando você olha, parece que está meio desconectado, né? Porque as consequências das atitudes erradas. Então, qual é a atitude errada? A atitude errada é a crítica. Mas como eu vou lidar com a crítica ou com essa atitude errada? Aí é extremamente importante eu entender que a outra pessoa que me criticou por não ter tomado uma atitude correta, virá sobre ela as consequências daquilo que ela fez. E isso é extremamente importante para quem foi o alvo da crítica. Por quê? Tira aquele sentimento de que ele tem que fazer justiça, de que ele tem que se justificar, de que ele tem que resolver a situação por si mesmo. Então, aí, isso guarda a pessoa que foi criticada e que foi ferido pela crítica. Então, o que Deus fez? Então, conforme o texto e aquilo que o Guerra falou, Deus agiu nas duas pessoas, porque muitas vezes a gente pensa assim, a Miriam ficou leprosa, mas Deus não fez nada com Arão, né? Mas agora, quando a gente vai e olha o texto como um todo, Arão era o sacerdote,
ele ministrava na tenda da congregação, sabe? No tabernáculo do Senhor. O Senhor pode não ter tocado fisicamente em Arão, mas ele retirou a glória dele de sobre o ofício de Arão. Então, a unção do Senhor não ficou mais sobre a tenda da congregação. É como se Deus tivesse retirado a unção e a presença dele do ministério de Arão. Tirou tudo. Tirou tudo. Então, assim como Miriam ficou com a pele branca e leprosa, Arão perdeu aquilo que justificava o seu ministério. Porque teve consequências. Exatamente. Também. Às vezes não tão visível, não, né? Isso. A gente normalmente pensa só na questão né, da lepra de Miriam. Mas se você for analisar, o que é pior é complexo, né? Sim. Porque se o seu chamado é isso, e você é retirado da unção, nós não temos nada de nós mesmos para oferecer. Exatamente. Então, e aí é que está. Ele ficou leproso de uma outra maneira. Ficou leproso de outra maneira. De outra forma. De outra forma. Porque com a glória de Deus saindo, com a nuvem de Deus se deslocando, e o texto é muito claro, Deus se retirou. Se retirou. Sabe? Então, Arão foi tocado, não na sua carne, mas naquilo que dava vida, naquilo que dava sentido à sua vida. Exatamente. Entendeu? E o seu ministério era o que dava sentido à sua vida. Ele era um sacerdote. E ele enxergou porque ele falou, Deus, né, nós não, né? Como se diz, não faça isso comigo porque, né, pelo pecado que eu fiz. Ele reconheceu que ele tinha errado. Muitas vezes a gente só é enfatizado em algumas pregações, ministrações, a respeito da consequência para a casa de Israel a respeito de Miriam. Né? Ou seja, que Israel teve que parar, aguardar o tempo de recuperação de Miriam, mas não se percebe essa questão, o quanto que isso é forte e importante dentro da casa de Israel, nesse caso, né? A respeito da glória do Senhor ter saído, ser retirado. Ou seja, o sacerdócio, ou seja, a questão da direção, né? Do relacionamento, ou seja, de estar no Santo do Santo ali, ministrando, apresentando, né, ao povo, os pecados do povo, intercedendo pelo povo, ou seja, então isso é algo assim muito forte, muito tremendo, que serve para todos nós, não é? Então hoje, dentro dessa perspectiva, nós temos esse livre acesso, né, ao Santo do Santo. O sacerdócio está sobre nós, não só nós os homens, cada um, né, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né, então nós somos sacerdotes, nós temos livre acesso ao Senhor, não é? Então é o que acontece hoje, o universo, Carol, de pessoas que estão vivendo debaixo dessa lepra, que é essa lepra espiritual, né, que é essa sequidão, que é essa ausência da presença do Senhor nas suas vidas. Congelamento e muitos ministérios também, né? Muitos ministérios vivendo essa realidade. Então, fica esse alerta muito assim, importante para nós no dia de hoje, para você que está nos assistindo, né? Se você tem percebido isso, esse sentimento, essa lepra, né, no seu corpo físico, essa lepra na sua alma, né, essa sequidão. Às vezes as coisas não são como antes, né? Exato. Deus usava tanto, você era um instrumento tão grande, enfim. Porque a gente tem que vigiar também, né, pastor? Porque às vezes Deus usa. Tá lá, você está sendo um instrumento. Mas se aquilo entrar também no seu coração e você começar a achar que você é Deus, isso pode ser um grande sintoma de uma grande queda. O Arão olhou tanta profundidade do que ele fez, que ele falou assim, nós pecamos loucamente. Exatamente. Palavra, tão profundo. Imagino que ele ia ter ficado desesperado naquela hora. Com certeza. Imagina, Deus é tudo. Tirou tudo, ficou o quê? O que dá sentido ao próprio tabernáculo e o próprio ofício dele era a presença de Deus. Deus se moveu, acabou, não sobrou nada. Sobrou nada. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, você que está nos assistindo, né, se você tem experimentado isso na sua vida, ou você está sentindo no seu corpo físico já as sequelas, as consequências,
né, de escolhas erradas, talvez até fruto de críticas, né, que você foi o agente crítico, ou mesmo você recebeu críticas pesadas, né, e de repente você viu o seu ministério se diluir, né, as suas emoções se ficarem em frangalhos, né, o seu emocional ser afetado, né. Então, assim, nos procure, né, não quer dizer que nós somos a solução, longe disso, mas nós entendemos que somos uma ferramenta, né, que podemos ser usados para te abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, abençoar os seus filhos, né? Então, o Ministério Clínica da Alma, ele está disponível nesse sentido. Inclusive, eu quero aproveitar e já falar a respeito do nosso evento que vai acontecer agora em março, do dia 6 ao dia 8 de março, né? Nós vamos ter o nosso acampamento de final de semana, aquele acampamento intensivo de ministrações assim intensivas. Sexta, sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo, isso. E vai ser ali no Greenpeace, em Contagem, né, um sítio que a gente tem comumente feito os eventos lá. Então, assim, já se programe, né? Você já pode entrar em contato, as inscrições já estão abertas. Ou você pode enviar um e-mail para a gente, ou você pode ir pessoalmente, ou mesmo telefonar. E o nosso horário que foi alterado, nosso horário foi estendido lá no escritório, né? Ou seja, das 8 da manhã às 18 horas, né? Sem intervalo para almoço, justamente para poder facilitar, né, a sua ida até lá, ou mesmo a sua ligação, né? Ou envie o seu e-mail que a gente vai responder para você a respeito dos valores, horários de saída, todos esses detalhes necessários, né? Então eu quero dizer que, assim, que é uma grande oportunidade, temos visto muitos testemunhos de pessoas restauradas, né, em várias áreas, né, nas suas vidas. Restaurada em várias áreas, em várias idades, né, pastor? Também, é verdade. Vamos aproveitar e vamos assistir um testemunho. Opa, vamos lá. Tem criança pintando na área já dando Ô, testemunho Glória. desde cedo. Vamos conferir. Vamos lá. Eu antes não interagia com as pessoas e eu também morria de medo, o mesmo medo que meu irmão tinha, que era de escuro. Eu tinha pavor. Eu também tinha medo de andar sozinha na rua, porque quando eu era pequena, a minha mãe ela conversou comigo sobre o homem do saco que pegava as crianças, aí acabou que eu fiquei com medo de mendigo. Quando eu cheguei aqui na clínica, eu fui tratando. Hoje está totalmente diferente. Eu perdi totalmente meu medo de escuro, eu também não tenho mais medo de mendigo e agora eu vou sozinha para a escola, tranquila. Que legal, Joia, pastor. né? E é interessante porque se a gente não tratar, ela tem 12 anos, isso aí vai fazendo parte da sua história desde cedo. Sim. E aí depois você se torna um adulto com Claro. esses trauma. medos que vieram. E aí vai aumentando, né? Inclusive, Carol, eu falei aqui do nosso acampamento, né, do dia 6 e do dia 8, e nós juntamente, até o Rogério me alertou que eu tinha esquecido, mas são tantas coisas, mas juntamente com o nosso acampamento de adultos, nós vamos fazer o acampamento que nós estamos chamando de Clínica Kids, que é esse evento legal. junto, não é, com as crianças, em ambiente separado, no mesmo sítio, né? Então você que é pai, você que quer levar o seu filho, né? Então você já entra em contato, que eles vão ter toda uma ministração intensiva também. A programação deles é bem diferente de adulto, né? Eles vão receber ministrações específicas na área de... Qual idade, pastor? Nós estamos trabalhando de 6 até 12 anos. Oh, que bom. E dentro dos 6 aos 12, nós vamos também dividir a turma menorzinha com a turma maiorzinha e vão ter as ministrações específicas, né? Inclusive o tio Uli vai estar lá com a gente, ministrando também. Então, assim, vai ser um tempo muito precioso. Então, guarde essa data, 6 a 8, né? Você pode ou participar junto com a família toda, você pode enviar seu filho, ou vai você, seu filho, ou a filha, né? Então, é um tempo especial, chamamos Clínica Kids, né? Vai funcionar junto com a clínica, o acampamento de adultos. Então, aproveitando aí sobre a Clínica Kids, você vê que realmente as crianças, elas são curadas, são transformadas. Eu quero que você confira aí mais um testemunho do irmão dessa mocinha que apareceu de 12 anos. Vamos conferir. Eu achei que ia ser bom pra mim, por causa que antes eu tinha muito medo de ficar com amigos assim. Aí
Eu tinha medo por causa que eu tinha muita vergonha de ficar com eles e também eu tinha um pouco do medo do escuro. Só que hoje ele está começando a parar. Eu pensava que as pessoas não iriam gostar de mim, que elas não iam querer ficar comigo, perto de mim. Aí eu tinha medo de ser rejeitado. Eu tô me sentindo melhor. Que delícia, bonitinho, né? Gente, eu fico 9 anos, gente. Olha pra você ver, a rejeição pode vir tão cedinho, né? Sim. E o medo também, que a irmã havia comentado, o medo do escuro. É interessante, a gente começa a observar que esses comportamentos gerados por medo, eles acabam influenciando outras pessoas, cara. Então, no caso, nós temos aí os 2 irmãos. Então, por causa do medo da irmã, o irmão acaba também sendo influenciado pelo medo. Então, e a gente vai ver que a estrutura familiar, de uma certa maneira, ela favorece isso, porque foi palavras que a mãe disse, situações que foram transmitidas e ela acabou... Eu acho interessante quando ela fala a respeito do que tinha medo de mendigos, né? Mas por quê? Porque a mãe falava que era o homem do saco, que pegava a criança e punha dentro dele. Aí realmente tem como não ter, não, porque qual criança que vai querer ficar dentro de um saco? Claro. É difícil, é difícil. Então você acaba, né, tendo E eu fiquei essa pensando transferência. quando você falou, né, dentro da mesma casa. As influências acontecem, né, gente? Sejam positivas ou sejam negativas. Ali o outro mais velho influencia, com certeza, o menor. Então, agora ela sendo curada, isso vai até ser uma maior motivação para ele. Ele falou, já estou começando a perder o medo. Então, quando ele chegar para a irmã, não precisamos ter medo do escuro, ela vai ser essa influência, essa referência para ele. Uma pessoa pode influenciar a outra, né? Vamos colocar a questão de Miriam, só para fazer um paralelo. Ela teve que ir lá para o local esperar 7 dias. 7 dias o pessoal ficou parado. Deus afastou a nuvem, que normalmente a nuvem movia, aí o povo todo movia. Isso. Então, durante 7 dias, o povo ficou parado. Então, houve uma consequência de 7 dias que eles não puderam movimentar. Então, muitas vezes, uma pessoa pode trazer uma consequência e parar as outras pessoas de se moverem. Aquela que tem medo dentro de uma casa acaba pondo medo em todo mundo. Influencia todo mundo. Não é? Influencia todo mundo. Então, fica a família toda com medo por conta de uma pessoa. E ele sendo curado, as outras vão ter que ser trabalhadas também. É verdade. Porque ele foi curado, mas os outros vão continuar com o problema, né? O menino aí já estava com problema por conta da irmã, né? Então trabalhou os 2 ali, né, na clínica, ali a Áurea ali, né, uma pessoa psicopedagoga, ela é bênção demais e esse trabalho que ela faz na clínica é tremendo. Então a gente vê assim, né, eu vejo o cuidado da Áurea com as crianças é uma coisa tremenda, sabe? Ela tem um amor, um jeitinho. É um dom, né? É dom. A Áurea é dom. É dom. Incrível como que ela trabalha isso, né? Bonito demais. E a gente tem uma telespectadora que quer conversar conosco, que é a Arlete. Seja bem-vinda, Arlete. Oi. Como você chama? Carol. Ô, Carol, deixa eu te falar, eu tô com um problema com um filho meu aqui. Ele é até lá da Igreja Batista da Lagoinha também, sabe? Certo. E ele casou tem uns 3, vai fazer 3 anos. Mas com 2 anos e pouco, eu não sei o que houve no casamento dele, que não conta. E começou a dar muita briga, muita confusão. E eu sempre dando conselho para ela, tratando ela muito bem, porque ela é meu caçula, tive muito carinho com ele. Mas de repente, ele se separou. E ele não quer saber dela. Aí o que acontece? Até não é por causa disso dela que eu estou falando. Ele voltou para casa, no início estava muito bem comigo, de repente assim, revoltou tanto comigo, que ele tomou raiva da minha cara, que ele acha que eu sou culpada de alguma coisa, sendo que eu nem lá ia, e sempre tratei ela bem, sempre dei conselho para ela a viver bem no casamento. Todos os casamentos têm problemas, têm seus altos e baixos.
que eu vou fazer quase 40 anos de casado. Já sofri muito, só Deus sabe, mas estou aqui com a minha cruz nas costas. Aí o que acontece? Ele é meu caçula de 4 filhos. E ele, assim, sabe, já ficou violento dentro de casa, assim, que ele era dócil, mas Deus sabe como estou falando a verdade. Menino tranquilo, dócil, todo mundo ficou bobo de ver como que ele reagia aqui dentro de casa. Começou a quebrar as coisas, me dar empurrão, avançar em mim. O irmão dele mais velho também, da igreja, abria a Bíblia para ele, dava conselho para ele, ele obedecia. A única pessoa que ele obedece é o irmão dele mais velho. Aí o que acontece? Ele, assim, para me conversar com ele é aquela luta, eu tenho que pedir ordem para me conversar com ele, que ele fala que eu interferi na vida dele, que eu não quero deixar crescer. Se for sentar para contar, só Deus sabe o que eu estou passando aqui dentro de casa. Agora ele dá uma melhorada, porque o irmão dele chama a atenção dele, aí ele volta tudo de novo. Hoje mesmo ele saiu, se eu morrer aqui dentro tivesse morrido, eu nem ia ficar sabendo, porque nem lá no quarto ele chegou. Certo. Eu fico muito triste com isso, porque é difícil demais. Certo. Qual que é a idade dele? Como é que é? Qual a idade dele? Ele está com 28 anos. Ah, tá certo. E ele tinha afastado da igreja. Igual ele deu uma briga com meu irmão aqui, briga boba, sabe? Falando assim que ele estava encarando, ele tá igual meu filho, mas é na hora do almoço. Porque isso, Paulo, tem ninguém fazendo isso aqui não. E outra coisa, meu filho, se você não voltar para Deus, voltar a se julgar nos braços do Senhor, sua vida vai virar nem sei como vai explicar. Certo. Aí o que acontece? Esse dia, até meu filho mais velho chorou muito, sabe? De ver ele nessa situação. Porque são muito unidos, eu luto com muita dificuldade, criei ele com muita dificuldade, mas eu criei ele na união. Aí esse meu filho mais velho chorou muito de ter feito isso. Certo. De estar agindo assim. Aí Dona... quando foi à noite, eu falei, você não vai ter igreja não, meu filho? Porque eu assisto muito programa à noite. Eu não sou da igreja, eu sou católica, mas sou uma católica temor a Deus. Certo. Eu gosto muito de assistir o programa à noite, somente daquele pastor André. Eu achei ele uma benção. Eu falei assim, eu fico olhando, você está na igreja. Um dia só que eu vi. Aí parece que ele chega lá, ele esconde lá também, sabe? Porque não dá pra gente ver. Eu falei, Paulo, você não vai ter igreja? Ah, mãe, tem dia que ele fala, não vou não. Aí eu falei, vai ter igreja, meu filho. Esse dia ele foi, que meu filho chorou muito, mas falou que a situação que ele tá levando não pode ser assim. Aí ele pegou, o que acontece? Domingo eu nem sei se ele foi. Dona Arlete, oi. Eu estou ouvindo e nós vamos estar conversando, né, sobre essa situação mesmo da senhora. Também o pessoal vai estar anotando também os contatos da senhora para poder aí estar acompanhando também aí a senhora. Deus continue abençoando, fortalecendo e nós vamos estar conversando sobre essa situação da senhora. Falando, né? É uma situação, né? Delicada, né? A gente sabe por alto, né? Não sabemos os detalhes, né? Com afinco, porque em tudo que a gente escuta, a gente tem que escutar mais de uma parte, né? E a gente precisa saber, assim, ter mais conhecimento, né? De toda a situação, né? O filho é casado, não deu para entender se ele mora junto no mesmo... Eu entendi que... Na mesma casa ou no mesmo... Separou e voltou para casa da mãe. Foi o que eu entendi. E aí o filho está culpando a mãe pela separação, né, e tudo mais. Então, assim, a gente precisaria entender um pouco mais essa situação, né, e entender também a situação do filho, né, como que foi essa questão da separação, quanto tempo esteve casado, né, e agora voltou para casa. E a gente sabe, né, eu sou pai também, nós somos pais. Rogério, outra coisa também, a gente não sabe o que a filha falou para ele que a mãe falou. Exato. Né, que tem isso também, né? Talvez ela falou uma... A esposa. A esposa, você entendeu? A esposa, aliás, falou. Isso. Talvez ela falou uma coisa e a esposa falou outra. Claro. Né? E a gente sabe como pais, que nós somos, assim, sempre essa preocupação pelos filhos. Agora, uma coisa que eu percebo, assim, que a senhora é alguém que chega muito junto, né? Assim, cobra muito, uma postura, e a gente entende que os nossos filhos, depois que eles
assim, chega numa certa idade, uma fase da vida, né, muitas vezes o nosso testemunho é muito mais forte do que o nosso excesso de palavras. A gente entende que hoje está debaixo do mesmo teto que a senhora, mas a gente precisa verdadeiramente, a senhora precisa nesse caso, buscar mais o Senhor, né, e talvez até falar um pouco menos, porque muitas vezes esse muito falar gera uma animosidade no coração, gera muitas vezes nos filhos, né, talvez até resistência a respeito dos pais. Em vez de aproximar, em vez de ajudar, a tendência do que a gente tem percebido é que existe um distanciamento. Então isso é uma questão que verdadeiramente a senhora precisa buscar de Deus sabedoria nisso tudo, até para a gente cobrar, né, pessoas com essa idade que eles já estão. A gente tem que ter sabedoria, buscar de Deus a palavra certa, a hora certa, o momento certo de nós abordarmos certos assuntos. E como eu sempre falo aqui, já repeti várias vezes, até a verdade, ela precisa da hora certa e apropriada para ser dita, para ser falada, né? Então, isso que eu peço e oro, que Deus possa dar à senhora sabedoria, graça, né, para poder lidar com essa situação, e ao mesmo tempo seu filho, né, para que ele possa se firmar, se ele é aqui da igreja, né, que ele possa, de repente, nos procurar ou mesmo mandar o contato para a gente, fazer um contato com ele, se está precisando de uma ajuda, de um aconselhamento, né, talvez um apoio da igreja, que nós temos, assim, de uma forma tão efetiva aqui na igreja, uma ajuda nessa área dos relacionamentos conjugais, né, no casamento. O próprio pastor Serginho, que sempre está aqui no programa de manhã, ele trabalha nessa área, né? Então ele pode ajudar, de repente, a aproximar o seu filho, né, com a sua nora, e se ela também é aqui da igreja, como membros, né? Então essa é uma função da igreja, nós tentarmos ajudar, né? E a senhora também pode nos procurar aqui, né? Porque a gente, com certeza, temos também vários ministérios que podem ajudar a senhora, né, a compreender essa fase que seu filho está passando, que a gente sabe que não é fácil, né? Inclusive os próprios pais querem ver a felicidade dos filhos, né, o relacionamento, o casamento deles, filhos felizes e assim, rompendo, né, no Senhor. A gente tem o Ministério Mulheres em Ação, verdade, que trabalha, né, até pela idade, eu acredito que vai identificar muito a pastora Ana Lúcia, claro, com ela situações verdade, semelhantes, de estar ajudando uma outra. E aí eu ia até perguntar, voltando um pouquinho também, a questão das consequências da crítica. A gente falou dessas as consequências também espirituais, mas existem algumas consequências onde eu fiquei pensando, aquele que muito critica, ele vai sofrer também algumas consequências no sentido de isolamento também, não é? De afastamento daqueles que estão ao redor, porque é muito difícil conviver com uma pessoa que só sabe criticar. É verdade, é verdade. Ele sai deixando feridas, né? E aí ele, né, a gente, muitas vezes esse crítico demais, ele é o espalha-bolinho, né? Se tem um bolinho ali, quando ele chega, vai sair um para lá, outro para cá. Todo mundo sai. Sai e deixa sozinho. Ele vai cair no isolamento mesmo. Isso aí é uma tendência do crítico demais, dele ser isolado. E ele vai sentir isso. Ele vai começar a sentir isso. Né? E uma coisa interessante, Carol, o Rogério ontem ele falou muito bem a respeito do prumo. Quando a pessoa ela se posiciona como crítico, ele se posiciona baseado em parâmetros que às vezes ele mesmo estabelece. Então a crítica ela vem mediante a uma situação que ou eu espero que aconteça ou que tem que acontecer exatamente daquele jeito que eu planejei. Então, a crítica ela é feita quando algo sai do prumo, do meu prumo, né? E o Rogério falou muito bem isso ontem. Então, a pessoa que tem essa habilidade para criticar sempre, ela sempre vai estar com esse prumo nas mãos, mas não o prumo de Deus, o prumo dela mesma. E isso realmente vai afastar as pessoas, porque ninguém quer ser medido e comparado o tempo todo. Exatamente. Entendeu? Então, porque comparação nunca é boa. Exatamente. Você só compara coisas iguais.
pessoa Isso. não é igual. Exatamente. Você compara duas cadeiras, tem a mesma função, pode ser material diferente. Você tem que comparar coisa igual, coisa diferente é inadmissível. Pois é, então quando você pega esse prumo, né, que é o prumo seu, de acordo com a sua ótica, e tudo você está medindo ali de acordo com a sua visão, com a sua ótica, aí você vai acabar afugentando as pessoas de perto de você, porque as pessoas não vão se moldar a você e nem podem. O mundo não é do jeito que você criou, porque você não é o criador do mundo. É verdade, exatamente. Eu fiquei pensando também naquelas críticas, a pessoa que está sempre criticando como se ela amontoasse brasas sobre a própria cabeça dela. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, de quem que você fala, né? É muito fácil falar e julgar os outros, mas às vezes você está trazendo maldição até para a sua própria vida. Sim, com certeza. E ontem nós estávamos até conversando, depois do programa, o Guerra, e falando a respeito de Amós, né? Isso. E Amós aborda sobre essa questão do prumo, não é? E estabelecendo essa questão do prumo de Deus, e ele estabelecendo exatamente o que é o certo e o que é o errado. Por exemplo, aqui nós falando de alguém que é extremamente crítico, de alguém que constantemente está apontando as falhas, os erros dos outros. Agora imagina você ter alguém que é um perfeccionista, você se relacionar com um perfeccionista. Nunca ninguém vai fazer nada certo diante dos olhos dele, do prumo dele. Porque o único que sabe fazer tudo correto da mesma forma, melhor forma é ele ou ela, né? Então, na realidade, essa é uma situação muito forte. Alguém que foi muito cobrado vai se tornar um cobrador também, né? Alguém crítico, alguém que experimentou a rejeição, sentimento de abandono, isso com certeza vai ser alguém extremamente rígido com ele mesmo, né? Se cobra demais internamente e, consequentemente, acaba jogando um peso em cima dos outros, cobrando dos outros aquilo que muitas vezes a pessoa não sabe nem tem como dar, né? Ou seja, é o prumo da pessoa, né? E normalmente essa pessoa pode ser tanto um homem quanto uma mulher dentro de casa. São aqueles que estabelecem as regras. E regras em cima do quê? Do seu entendimento, do seu prumo. Não é? E aí todo mundo tem que entrar dentro desse prumo. Agora, o que nós precisamos buscar? Não é flexível, né? De jeito nenhum. E tudo que é rígido quebra. Exato. Mas tudo aquilo que é rígido... Ou é quebrado, né? Isso. Ou é quebrado.